Bem-vindos à TV Shopping. É cada dia mais importante a influência da criança sobre os hábitos de consumo das suas famílias. E o Arnaldo Rabelo, da Rabelo e Associados, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Aliás, ele acaba de participar de um painel no 11º Congresso Internacional de Shopping Centers sobre esse assunto. Você está bem, Arnaldo? Bem, você. Arnaldo, eu, acompanhando sua apresentação, eu vi que há determinados gêneros de produtos em que a criança tem uma influência maior sobre os pais do que outros. Quais são eles? Alimentos são uma área onde isso claramente acontece. A criança escolhe os produtos, escolhe, por exemplo, a lanchonete, onde quer fazer um lanche. E também a moda infantil. A criança tem um interesse, até surpreendente para alguns, em moda e acessórios. Então ela influencia muito nessa área. E os pais acabam permitindo que ela escolha, porque se não fizerem isso, corre o risco de comprar um produto que não vai ser usado. Agora, Arnaldo, me explica uma coisa. Porque quando se fala na influência da criança sobre o hábito da família inteira, a gente pode confundir. Ela, por exemplo, influencia na... Tudo bem, você está falando no vestuário e no acessório para ela, mas ela influencia no acessório e no vestuário para o resto da família, não? Ela influencia em outros produtos para a família. Por exemplo, alimentos para um almoço no domingo, uma viagem de férias, ela acaba interferindo no tipo de hotel que vai ser escolhido, porque os pais, por exemplo, não querem correr o risco de a criança não ficar bem acomodada e não tem opções de lazer para a criança, e isso interfere no próprio lazer dos pais. Na escolha de um carro, onde a criança acaba optando, muitas vezes a criança entende até mais do carro do que o próprio pai, certo. Um computador para a família. Então, tem vários produtos que são para a família, onde a criança acaba entrando no processo de compra. E quando você vai fazer uma escolha de qualquer coisa para comprar, você é municiado de uma série de informações. Às vezes você procura e às vezes essa informação vem a seu encontro. Como é que essa criança se informa para conseguir influenciar adultos de uma forma tão veemente? A gente tem que ter em mente que o processo de compra hoje ele é muito baseado em indicações. Então, a publicidade, é lógico, que ainda tem uma importância grande, mas se a gente colocar numa pesquisa de mídia, a mídia amigo, o amigo vai ser uma mídia muito importante. Tá? Então, a indicação, a referência, comentários entre as pessoas são sempre cada vez mais importantes. E não são mais só as pessoas da família ou os amigos que ela conhece da vizinhança. Ela também passa a consultar pessoas que ela conhece das suas comunidades online. Agora, quando você fala em criança, não é um universo tão homogêneo assim. Você tem crianças de classes sociais diferentes, você tem crianças culturalmente diferentes, você tem crianças de idades diferentes. Existe uma variação do nível de influência conforme esses parâmetros e ainda da diversidade dos produtos que elas ajudam a escolher de acordo com essas diferenças? Existe sim, a gente não pode considerar o público infantil como homogêneo, como você disse. Então o público infantil não é um só, depende da faixa etária, e a faixa etária, o comportamento não muda de forma linear, ele muda por estágios, a criança se desenvolve em estágios. Quanto mais alta a classe social, também mais ela influencia. E algumas categorias de produtos, que são produtos mais próximos da criança, ela também influencia mais. Certo. Se você tivesse hoje que dar uma cartilha básica, o que fazer e o que não fazer para um gestor de shopping center, no sentido de atender aquela criança que tem essa influência tão grande sobre o poder de compra dos pais, o que é que você diria? Em primeiro lugar, a gente não pode buscar formatar o shopping, ou a área de lazer, ou a área de uso comum, simplesmente para encantar a criança ou para encantar os pais. Na verdade, você tem que encantar todos, porque todos participam do processo de compra. Então, se a gente está preocupado em gerar compra, gerar vendas, né, a gente tem que encantar a mãe, principalmente, que é uma pessoa muito decisiva no processo de compra, que embora a criança influencie e até decida, isso precisa ser pré-aprovado pela mãe. Certo. A faixa de preços, o tipo de produto, etc. Então, o shopping deve se preocupar com a mãe, se preocupar com a criança e, ao mesmo tempo, ter um ambiente adequado ao comportamento dessa criança, que é uma criança que está preocupada em ser inserida no grupo, ela vai com os amigos, vai com a família, é uma criança que os pais estão preocupados em proteger, então o shopping também tem que ter essa preocupação com a proteção. É uma criança muito conectada, muito antenada, muito tecnológica.
Então, os ambientes de lazer têm que ser propícios a esse tipo de diversão. Então, é uma adequação do ambiente do shopping a esse público. E a mudança nos produtos também hoje, porque ou a criança hoje está tomando o mesmo sorvete que ela tomava e comendo na mesma lanchonete, só que o apelo para aquela escolha é outro. Isso também muda conforme a idade e em função de gerações. Então, as gerações mais recentes, quer dizer, a criança de hoje é uma criança muito diferente da criança de 20 anos atrás. Então, houve sim muitas mudanças, o tipo de lazer, o tipo de livro que ela lê, o tipo de filme que ela gosta. Elas aceitam até uma complexidade maior, mas não aceitam uma exigência de concentração excessiva num mesmo elemento por muito tempo. Então mudou muito o tipo de entretenimento, o tipo de produto. A própria moda mudou muito. Hoje a moda é muito, usa muito como referência a moda adulta para a moda infantil. Arnaldo Rabelo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado.